Sou eu, né? Bom, vamos lá. Vou ver. Eu vou começar. Porque tem duas questões, eu acho que o Gnome, né? E Gnomo. E o Tito, que fala de estratégia, de certa maneira, que qual deve ser a estratégia da esquerda, seja nos movimentos, seja em relação ao capitalismo, à política global. Para isso tem um problema que precisa ser identificado, não é consensual, mas eu vou muito rapidamente trazer para vocês. A classe dominante dos Estados Unidos, ela se bandeou majoritariamente para o fascismo. Então é preciso compreender isso. E esse fenômeno também acontece na Europa. Acontece em vários lugares. E que tipo de fascismo? Que é uma polêmica na academia. O fascismo não existe mais. O fascismo que existiu foi na Itália e principalmente na Alemanha. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que aquele fascismo histórico, ele era corporativo. O fascismo hoje, ele vem diretamente do neoliberalismo. Os neofascistas são neoliberais. Eles romperam com a democracia liberal. Quem está defendendo no mundo inteiro a democracia liberal é a esquerda. Por quê? Porque ela não vê força, ou, imagino, organização, ela se tornou parlamentar, ela não vê como destruir o sistema. E não se propõe mais a superar o sistema. Aí ela se propõe a defender o quê? O status quo, que é o quê? A democracia liberal. Isso no mundo inteiro, não é um fenômeno no Brasil. Queria chamar a atenção de vocês. É no mundo inteiro. Então o que acontece? Ou a esquerda retoma um caminho de enfrentar a seguinte questão: o capitalismo, ele não está mais dando conta de produzir os níveis de lucratividade que ele produzia no estado de bem-estar social. Por isso que nós vivemos a crise de 2008. Eles inventaram papéis podres, baseados numa especulação infinita. E aquilo desabou. Mas em 2008 tinha uma coisa que não desabou. Eu queria chamar a atenção de vocês. Que não caiu junto com o capital financeiro. Que não foi para o vinagre. Se chamava Big Techs. Que se chamava o esquema de entregar uma interface, um serviço gratuito para vocês, em troca da sua alma, dos seus dados, de tudo que você faz. E eles deram certo, porque o Google naquele ano lucrou, não sei se vocês fazem ideia disso, uma lucratividade excelente é de 10%. É muito difícil. O Google lucrou 30%. Por quê? Porque ele não tem... Mas... E teve um cara, eu não vou falar nomes, teve um dirigente, não vou falar partido também, para não ferir suscetibilidades. Chegou para mim e falou: Sérgio Amadeu, o que você fica falando é bobagem. O Google vende o quê? Eu falei: vende a tua alma. Aí ele falou: não, vende o quê? Ele falou: o Google faz o quê? O que ele vende de produto? Eu falei: não vende, ele coleta dados e extrai, ele cria primeiro o dado, porque dado não é natural, dado não dá em árvore, dado é criado por dispositivos. Ele pega os dados e ele virou o maior repositório de publicidade do planeta. E o Google e o Meta são um dos maiores focos de investimento do capital financeiro que sai da crise de 2008 e vai investir nas Big Techs, cara. Então, quem é que está por trás das Big Techs? Vanguard Group, está lá o BlackRock, que são os grandes investidores do planeta, que está atrás do TikTok também, da ByteDance. Então, eu estou chamando a atenção de vocês que essa lógica das Big Techs, hoje, ela está dominada por uma série de empresários que romperam
com essa ideia de democracia, porque a democracia e o Estado é um impeditivo para eles fazerem os lucros que eles precisam. Então eles estão indo para cima de todos os direitos sociais e eles têm a seguinte peça. Sabe qual é? É assim, tecnologia não convive com direitos. Se é muito moderno, não pode ter direito trabalhista. Se é muito moderno, não pode ter direito social. Por quê? Porque isso é de um outro mundo. Agora eu pergunto a vocês, o que tem a ver um sistema tecnológico que faz coisas rápidas com destruir direito trabalhista? Nada. Mas aí eles jogam essa ideologia, está cheio de influencer disseminando, eles dominam as redes sociais. E lá nos Estados Unidos, eles têm os magnatas que foram para o tecnofascismo. Peter Thiel, fundador do PayPal, sócio de Elon Musk, o dono da Oracle, o maior investidor da extrema-direita, agora Mark Zuckerberg, todos eles, inclusive, têm uma... vejam uma entrevista do Jeff Bezos, dono da Amazon, ele falou, eu vou colonizar o universo. Oi? Sabe o que os europeus vieram aqui, foram na África, pegaram, expulsaram, acorrentaram, mataram, falamos aqui sobre isso. Eles querem fazer no universo. Eles mantêm a lógica colonizadora, cara. E aí eu vou chegar na questão que você trouxe da humanidade, mas eles mantêm a lógica colonizadora. E a entrevista dele, sabe qual é o nome da empresa dele para projetos aeroespaciais? Você sabe que o Elon Musk trabalha para a NASA, não sei se vocês sabem, ele tem uma empresa, não é só de carro elétrico, ele tem uma empresa de foguetes. Vocês sabem, o SpaceX. E a Amazon ganhou os contratos dele na NASA. A Amazon tem uma... Sabe qual é o nome da empresa do Jeff Bezos? Blue Origin. Blue Origin. Em português seria Origem Azul. Aí um carinha naquelas entrevistas pergunta para ele, por que a tua empresa se chama Origem Azul? E ele responde, porque daqui 500 anos, quando tivermos colonizado as galáxias, vão saber que a origem de tudo foi esse pequeno planeta azul. O cara é uma mentalidade de dominação, de subordinação, de devastação. Esses caras são perigosíssimos, porque é a doutrina, é uma doutrina, eles se colocam como salvadores do mundo. É o pior que o Destino Manifesto norte-americano, que propulsiona eles a atuarem em todo o planeta ideologicamente. Então, a humanidade não está fadada a isso. Apesar do Freud, no Mal-Estar da Civilização, falar que o civilizado sempre enfrenta aquilo que o senhor relatou do seu lado animal, nós temos que sair fora do Freud também. Porque tem várias cosmovisões, tem vários povos que convivem harmonicamente, inclusive com aquilo que ele chama de parente. A árvore pode ser um parente. Ele pode ter parentesco com a montanha, ele pode ter parentesco. A gente precisa parar de ser arrogante europeu. Nós temos outras cosmovisões, a humanidade não está fadada a engolir o outro. Ela pode sim se guiar por critérios de solidariedade. Isso não quer dizer que não vai ter conflito, porque o conflito é inerente, ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Então, eu diria o seguinte, eu sou dessa trajetória, junto com vários, que acreditam que não existe só aquilo que é a lógica do humano que os liberais apresentam, né? Que é a lógica do homo egoísta. Quem que funda a economia como ciência? O Adam Smith. E no texto dele, como é que você faz o bem? Ele tem uma frase assim maravilhosa. Ele fala assim, não é da bondade do padeiro, do cervejeiro que teremos o nosso jantar. É do seu puro autointeresse. Você fala, como assim? Ele fala, a padaria que o cara vai montar aqui na perifa, não é porque ele quer te dar pão, é porque ele quer ganhar dinheiro. Então, as pessoas fazem o bem quando elas são egoístas e elas são cada vez mais autointeressadas. Isso é o Adam Smith, é o fundamento da teoria econômica que comanda o capitalismo. Só que tem um problema, isso no final não fecha,
Porque se o autointeresse comanda a sociedade, ela vai se dilacerar. Aí ele inventa a maior metáfora da humanidade, que você já deve ter ouvido. A maior das metáforas. E metáfora não é um bom negócio para explicar nada, tá? Que é a metáfora, sabe do quê? Da mão invisível. É como se uma mão invisível conduzisse esses interesses díspares ao bem comum, porque a conta não fecha. Então eu não acredito nesse negócio. Eu acredito numa sociedade que é baseada na possibilidade da justiça e da solidariedade. E acho que hoje enfrentar as big techs não era assim, não era para ser assim, não era para ser assim. Regulamentar as big techs, que é uma coisa pequenininha, regulamentar não ganha jogo, só põe as regras do jogo. Regulamentar, eles não deixam você fazer. A gente não conseguiu aprovar um projeto de lei aqui. E o governo sabe disso. Então, as big techs, hoje, combater as big techs é combater a extrema-direita. Porque eles aderiram à extrema-direita. E nós estamos na seguinte encalacrada estratégica. Na seguinte encalacrada. Eu não acho que dá na mesma ter uma ditadura ou uma democracia liberal. Eu acho que uma ditadura é perigosa. É muito perigosa. Muitos daqui viveram na ditadura, sabem do que eu estou falando. Uma democracia liberal é uma coisa que permite a gente fazer essa reunião sem ter que ficar olhando se tem um cara com rifle ali em cima, na hora que eu sair ele vai me sequestrar. É muito diferente. Só que tem um problema. Nós não podemos ficar só defendendo essa democracia liberal. Não dá. Nós viramos defensor do status quo, da ordem. Por isso que o Bolsonaro fala, eu sou contra tudo que está aí, sou contra o sistema. Então, nos Estados Unidos, quem são contra o sistema? A extrema-direita, o Trump. Imagine o Trump ser contra o sistema, um puta de um capitalista safado, mas ele encarna isso, porque ele fala para os jovens, temos que romper com tudo. E nós chegamos o quê? Para o jovem e falamos o quê? Vamos preservar tudo. Então nós estamos numa encalacrada, que não é só fazer doutrina. Tem que virar política. O que é virar política? Virar luta. Virar luta. Nós temos que lutar com coisas concretas para tomar partes do capital do capitalismo. Tem que cair para dentro. Mas como que cai para dentro? Com proposta concreta. Por exemplo, jornada de trabalho tem que ser de 4 dias por semana. Entendeu? Tem que ir para dentro, tem que reduzir o poder do capital. Tem que virar fato concreto. Nós não podemos estar só ali. Por exemplo, o movimento negro não pode só ficar nessa coisa de e tal. Tem que exigir indenização. Porque os caras detonaram, os caras chegaram e falaram, vocês agora não são mais escravos, vão aí. Cara, cadê isso? Cadê a luta pela indenização? Tem que botar o dedo na cara do capital. Cara, tem que fazer virar luta concreta. Minha tendência é essa. E eu termino, desculpa eu falei demais, eu termino dizendo uma coisa. A minha área, eu sempre considerei, quando eu comecei a observar, eu não atuava com tecnologia, mas eu comecei a ver que a tecnologia, eu vou repetir, é um dos principais elementos do poder econômico, político e militar. Os Estados Unidos não têm esse poder todo porque eles têm olhos azuis. É porque eles dominam tecnologia do mundo inteiro. Eles dominam a tecnologia e querem continuar dominando. Então, nós precisamos ter condições de disputar isso. Isso não significa só usar a tecnologia deles, é ter capacidade inventiva. Só que isso não entra na cabeça da esquerda. Não entra na cabeça da esquerda. E a direita é entreguista. A nossa direita, ela é tudo que os Estados Unidos quer. Então eu não posso contar com a direita. E eu não posso contar com a esquerda. Então a teoria da dependência que alguns intelectuais tentaram cultivar, que tinha limitações, mas era uma tentativa de falar, nós temos que nos apropriar do nosso desenvolvimento. Então, o que está acontecendo? Nós temos hoje um governo de esquerda que quer fazer isenção para a Big Tech. É a mesma política dos militares com as montadoras. Traz as montadoras de automóvel, o que a Coreia fez? Outra linha, é a Coreia capitalista. O que a Coreia fez? Ela falou, japoneses, montem empresa aqui, mas daqui 20 anos ela é minha.
Minha de quem? Da Coreia. A Coreia não tem montadora de carro. A Coreia tem a Hyundai. A Hyundai é a antiga Toyota, que eles incorporaram. Eles têm a Kia Motors e tem um monte de empresa. Inclusive uma delas chama-se Samsung. Só para ter uma ideia, que bate de frente com os americanos. O que a gente tem? A Embraer, que o Temer ia entregar para os americanos, dizendo que dava prejuízo. Ou seja, a nossa elite de direito, Sabesp, no país da água, a gente não é capaz de tratar tecnicamente a água. Sabe o que está acontecendo? A direita é entreguista. Eu não conto com a direita. Mas a gente não consegue fazer a esquerda discutir isso. Impressionante. Impressionante. Então é isso que eu queria falar. E eu vou pedir uma desculpa para vocês, cara. Eu tenho que pegar minha filha, porque eu calculei mal o tempo. Eu combinei. Eu vou ter que ir embora. Mas obrigado pela oportunidade, por trocar essas ideias com vocês. Obrigado. Vamos.